Perfeito, vai, Cristiano. Vamos lá. Boa noite, muito boa noite a todos. O Grupo Espírita Regeneração tem muito orgulho, uma honra enorme de estar reunido nessa noite junto com todos vocês, para que possamos ser presenteados mais uma vez com uma noite de ensinamento, de reflexões. Então vamos aproveitar esse momento em que estamos reunidos para pensar na figura do nosso Mestre Jesus, rogando a Ele, que é o nosso amigo, nosso grande inspirador para sermos melhores, as bênçãos de amor, de paz e de saúde. Aproveitamos para agradecer por tudo que recebemos ao longo desse ano, por todas as dificuldades vencidas, por toda a ousadia de sermos muito melhores do que éramos até o ano passado, e que possamos juntos agora rogar aos anjos de luz que iluminem, que intuam os nossos participantes dessa noite, para que seja uma noite festiva, uma noite brilhante, sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Meus queridos amigos, participantes do Grupo Espírita Regeneração, hoje nós temos um trabalho num formato um pouquinho diferente. Para iniciar esse trabalho, eu vou trazer uma frase de Emmanuel, do livro Vida e Caminho, de uma paginazinha chamada Carta de Ano Novo. Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Ano Novo, vida nova? Será uma afirmativa? Será uma pergunta? Para falar hoje sobre Ano Novo, Vida Nova, teremos a participação de 3 brilhantes palestrantes da casa, nossos grandes amigos, a Ana Lúcia Cis, Solange Portugal, o Olegário. Hoje estamos juntos aqui, e para que vocês entendam um pouquinho como vai acontecer, cada um dos nossos amigos terá 15 minutos para falar sobre esse tema, e no final a gente volta um pouquinho para conversar e encerrar a nossa noite. Então, Ano Novo, Vida Nova, Ana Lúcia, é com você. Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações hoje e sempre. Então, vamos à pergunta. Ano Novo, Vida Nova? Esse tema me fez me lembrar uma frase que é muito conhecida e que a grande maioria das pessoas conhecem através de Mário Cortella, o filósofo, porém, ela não é dele, ela é de Paulo Regulus Neves Freire, mais conhecido como Paulo Freire, que foi um educador e filósofo brasileiro, é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado Pedagogia Cristã. É também o patrono da educação brasileira. Ele nasceu em 19 de setembro de 1921, em Recife, Pernambuco, e desencarnou em 2 de maio de 1997. E a sua frase é essa: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperar do verbo... Esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, como é para a gente esperançar num ano novo, vida nova? Esperançar é dar ou ter esperança, animar-se, estimular-se. Então, aquelas famosas promessas de ano novo. Vou fazer dieta, vou trabalhar mais, vou gastar menos, vou arranjar um namorado, uma namorada, vou fazer paqueras, eu preciso emagrecer, e mil e outras coisas.
vou conquistar aquela promoção no meu trabalho, eu vou melhorar na minha casa espírita, vou começar a fazer palestras, e isso e aquilo. Mas aí vem uma questão que é a seguinte: mudança. Mudança, pelo dicionário, é o ato ou efeito de mudar, de dispor de outro modo. É um substantivo feminino que, dependendo do contexto que se emprega, pode ser diferentes sentidos. Pôr em outro lugar, remover, deslocar, dar outra direção, desviar, tirar para outro, substituir, transferir para outro local, alterar, modificar, trocar, deixar para o outro, cambiar, fazer apresentar-se sobre outro aspecto, transformar. Então, mudança é o processo de transferência de residência, é ir habitar em outro lugar, em geral com seus pertences e seus móveis, que é o que normalmente todos nós conhecemos. Mas o que eu quero focar é a questão da mudança de vida. É a aquisição de novos hábitos, é estar aberto para aprender coisas novas, ou buscar novo estilo de vida, fazer uma revisão dos valores, das regras e dos compromissos. Então, meus amigos, hoje eu quero falar sobre isso. Mudança. E como é difícil mudar. Mudar que eu digo, todos os sentidos, desde a nossa infância, que nós somos crianças, nos tornamos adolescentes, nos tornamos adultos. E neste processo existe uma mudança física, uma mudança de comportamento, mudanças de atitude, mudanças de locais de moradia, mudanças tipo a perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de um tio, de uma tia, do avô, da avó, a perda de um amigo, de uma amiga, a perda do namorado, da namorada. Quando você vai crescendo, você troca de cidade, automaticamente muda de escola, muda de cidade, muda de escola, teus pais mudam de trabalho, principalmente quem é militar sabe muito bem que eu estou falando, que normalmente a criança está em local diferente, então como construir amizade, como construir relacionamentos estando cada vez em lugares diferentes. Então, mudança. O primeiro passo para aceitar as mudanças é entender que a vida não é sempre estável e que mudar, seja o que for ou por que for, é inevitável. Isso é que a gente tem que entender. Que mudamos? Mudamos não somente na questão física, como a vida muda. Todo dia é um dia diferente do outro. Muitas pessoas acham que uma situação, eu acordo, eu levanto, o sol está lá, a montanha, a árvore, ok. A montanha está lá, mas a montanha, uma parte da parte dela, constituição dela, já se deteriorou. Aquela árvore, um galho já caiu, folhas já caíram. O sol, cada vez mais quente, cada dia que ele está. Então, tudo, absolutamente tudo à nossa volta muda. E que, por isso, ajustar o pensamento é essencial para que a ansiedade e a preocupação não tomem conta. Isto eu quero falar principalmente do que nos aconteceu em 2020 e 2021, que é a pandemia. A pandemia fez com que o planeta mudasse. Todos nós mudamos, em todos os sentidos. Então, essas mudanças, que em muitos momentos são muito difíceis, e mais ainda quando ela não está ao nosso alcance, que a gente não pode mudar. Que infelizmente, elas acontecem. Tá? Então, precisamos tentar, primeiramente, analisar todos os lados dessa mudança. Que você reconhecer os pontos positivos e negativos da transformação é fundamental para que você encontre a melhor maneira de enfrentar a situação. Às vezes, aquele que você considera o pior dos cenários
pode não ser assim tão ruim quanto parecia. É difícil, não estou dizendo que é fácil, mas com certeza podemos olhar com outros olhos. Muitas das vezes, o medo de mudar é causado pela sensação da perda do controle da situação. A mudança pode até nos deixar vulneráveis e receosos, mas entender o seu papel nessa transformação é identificar o quanto dela você pode controlar. Certamente são atitudes que te ajudarão a colocar tudo sob uma perspectiva. E que nenhuma mudança é 100% negativa. Sempre há um lado bom por mais que seja difícil identificá-lo em um primeiro momento. Imagine que você foi recolocado a uma outra cidade por motivos profissionais, por exemplo. De início, a ideia de recomeçar a vida em um ambiente completamente novo pode parecer assustadora, mas também uma forma de permitir que novas pessoas com visões diferentes de mundo façam parte do seu dia a dia. Se tornem seus amigos, se tornem parceiros. A mudança faz com que a gente tenha uma outra perspectiva. Vai dar certo ou não vai dar? Não sei. Você só vai saber se você fizer. Você tem que tentar. Você tem que mudar. Porque senão você vai ficar estático. Da mesma forma, vamos jogar um pouco a nossa doutrina aí, a nossa transformação moral. É uma mudança. Qual de nós aqui, se olhar para trás, vai ver que se transformou e que mudou totalmente? O olhar para uma coisa se tornou totalmente diferente. Para outra, você não liga mais. Algo que te perturbava, que te incomodava, hoje não te incomoda mais. Você não deixou de ser você. A sua personalidade não muda. O que muda é seu comportamento. É muito importante isso. Muitas pessoas acham que as pessoas mudam a sua personalidade. Não. Você muda o seu comportamento. Isto é, se você é uma pessoa altamente agressiva, você diminui a sua agressividade. Você não deixou de ser agressivo, mas você muda o seu comportamento. Você diminui essa agressividade. Você fala muito alto, você aprende que em certos momentos o seu tom tem que ser mais baixo. Então, você é que muda. Isso é importantíssimo. Ninguém absolutamente muda ninguém. É você quem muda. É você quem se transforma. É você que consegue ao fazer essa alteração. Na terapia é isso. A terapia é o quê? É você simplesmente ser desfragmentado, literalmente você cai e você se reconstrói. É você mesmo. Só que você se reconstrói. E esta, sim, é uma mudança que vem de dentro para fora. E sempre é importante que você tenha esperança. Mas a esperança, como foi dito anteriormente, de esperançar, de querer. Eu espero. Não. Se você espera, você está parado esperando alguma coisa. Eu quero. Eu preciso daquilo. Eu quero almejar aquilo. É o teu querer. E eu trouxe esperança, confiança em conseguir o que se deseja, sentimento de crença nos enlaces favoráveis de certa situação. Otimismo. Então, ano novo, vida nova, se você acreditar e ter esperança, sim, ela será. E que eu trouxe mensagens de nossos queridos Chico Xavier, Doutor Bezerra, que vai ser a última, Joana de Ângeles, que eu trouxe, e Emmanuel. E Chico diz assim: esperança constante. O pessimismo é uma espécie de taxa pesada e desnecessária sobre o zelo que a responsabilidade nos impõe, induzindo-nos à inflação inútil. Então, pensar sempre de forma otimista e não pessimista. Buscar sempre, em todas as situações desta mudança, o lado bom. Não ver. Não estou dizendo que você não tenha que ter a perspectiva dos dois lados. É claro, tudo tem os dois lados da moeda. O lado bom, o lado mau, o bom, o ruim, a alegria, a tristeza, o bem e o mal, sim. Porém, tem o pessimismo e você tem a alegria, você tem a esperança. Vamos pensar de forma positiva de que o ano novo será um ano
de otimismo, de coisas boas que vão nos acontecer. Joana de Ângelo nos diz: nunca percas a esperança. Haja o que houver, permaneça confiando. Se tudo estiver contra e um insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor. E o amor tudo pode, tudo faz. Então, absolutamente nada nos acontece por acaso, porque o acaso não existe. Então, se você estiver passando um momento de dificuldade que te leva à tristeza, te leva a não ser esperançoso, não. Busque o otimismo e acreditar que tudo passa, que você terá ajuda e que você vai conseguir o seu melhor. Você vai melhorar. E que Emmanuel também nos diz: se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora, reduza a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo a nova sementeira de fé e caminha para diante, sem descrer da felicidade. E este acreditar, se você sempre conseguir ter os olhos de que um ano novo terá uma vida nova, algo de bom, isto com certeza vai acontecer. E, para fechar, nosso querido Dr. Bezerra nos diz: o homem precisará ainda de muitas vacinas até alcançar a saúde integral do espírito. Enquanto isso, continuamos orientados quanto à necessidade de cuidarmos do corpo e da alma, atendendo às orientações da medicina da terra, mas, sobretudo, não olvidando os apelos da medicina do céu, através do uso diário dos remédios, da oração, do amor, da humildade, do perdão e da caridade. Vacinem o corpo, sim. Não esqueçam, porém, de vacinarem a alma. Então, meus amigos, com certeza, ano novo, vida nova. Com tudo, possamos olhar cada ano com uma fé, naquele momento em que eu quero melhor. Eu quero. Que Jesus possa nos abençoar e nos proteger. Meu caro amigo Olegário, por favor, agora é com você. Ana, obrigada, muito obrigada. Nós estamos ao vivo para os artistas dá problema, para a gente também, né? O Olegário está com problema de conexão, então eu vou pedir carinhosamente para que a Solange possa seguir. Queria falar para vocês assim, que cada um recebeu uma partezinha, né, sobre Ano Novo, Vida Nova. Então, a Ana trouxe para a gente um pouquinho sobre esse nosso lado mais emocional. Solange vai falar para a gente um pouquinho sobre o lado filosófico, né, Solange? Não, vou falar sobre o lado não filosófico, mas vou falar sobre o lado da como nós levamos o Ano Novo pelo nosso lado de rituais, de todas essas coisas que temperam o nosso Ano Novo. Perfeito. É exatamente por aí. Tá bom? Pode ir. Vamos lá. Vamos lá. Então, nós temos. É importante que a gente tenha uma ideia de o que é o Brasil em termos de manifestações espirituais. Nós temos na nossa terra os índios com todo aquele conhecimento sobre a natureza, com toda maneira de ver a natureza, de respeitar a natureza e de pedir a esta natureza todas as ajudas,
tudo que eles precisavam. Aí chegam os portugueses e trazem para nós a religião católica. Muito bem, tudo já começou a misturar. E aí chegam os escravos, e a África vem para nós, com todos os seus rituais, com todos os seus conhecimentos espirituais. E mais do que isso, em novembro de 1908, é instituída a religião, a única religião brasileira, a Umbanda, que nasce em Niterói, no bairro de Neves, trazida por Zélio de Moraes. Então, quando a gente tem esse amálgama, quando a gente tem essa fusão, a gente deduz do que vai acontecer, né? Nós somos um país que estamos, nesse aspecto, igual à Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. Aliás, eu acho que um dia eles vão até me processar de tanto que eu uso isso. Uso para o espiritismo e agora eu vou usar para o nosso país no aspecto religioso. Não somos melhores nem piores, somos apenas diferentes. Porque esse amálgama, essa fusão, nos transformou em um povo que nós temos várias opções. E essas várias opções atingem a todos nós. Então, vejamos, é comum no final do ano, no norte do país, mas também em outros lugares, mas no norte do país, fundamentalmente, defumar a casa. Defumar a casa para limpeza, para a entrada do novo ano, com aquelas vibrações de harmonia na casa. Mas o que vem junto com o defumador? Essa interligação das religiões. Porque se defuma no catolicismo, se defuma no candomblé, se defuma na Umbanda. Então, cada religião vai se entremeando a outra e absorvendo determinados rituais. Quando a gente desce um pouquinho para o Nordeste, a gente chega na Bahia, nós temos na última sexta-feira do ano, a sexta-feira o dia da gratidão. E é lavada a escada do Bonfim, a escada da igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Então, essa lavagem da escada é um ritual já de muito tempo, traz o candomblé para perto da religião católica, depois, inclusive, os adeptos vão assistir uma missa, e tem a benzedura de cordões, de joias, de carro, de casa, de animais, das fitinhas do Senhor do Bonfim, tudo isso visando um ano melhor. Aí, fechando mais esse ângulo, a gente chega no Rio de Janeiro. Na década de 50, 60 e 70, nós tínhamos os terreiros de Umbanda fazendo, no último dia do ano, as suas sessões nas areias das praias. Então, a gente tinha os terreiros, né? Quando chegava à meia-noite, era lançado no mar as flores, eram lançados no mar os barquinhos e eram lançados no mar e era feita o pulo das 7 ondas. Isso tudo visando homenagear Iemanjá e pedindo a ela, a rainha do mar, que o ano se tornasse um ano bom para todos nós, né? Que a entrada desse ano fosse maravilhosa. E aí você tem
todos vestidos de branco. Muito bem. Pula-se as 7 ondas. As 7 ondas são puladas dentro do entendimento da Umbanda, porque são 7 linhas na Umbanda. Então, para cada onda que você pula, você pede a um orixá a ajuda. Para o seu ano ser melhor, para as coisas que você deseja alcançar. Então, você tem as 7 linhas, né? Que seria Oxalá, Oxum, Oxóssi, Inhaçã, Iemanjá, Xangô e a linha das almas. Então, para cada uma que você pula, você pede essa ajuda. Então, o aspecto religioso da entrada do ano acabou gerando uma série de outras situações. Então, as pessoas vestem branco, né? Pescando aquela situação anterior, que viam nas praias as pessoas vestindo branco, o branco representando a paz. As pessoas pulam as 7 ondas sem saber muito bem por que está pulando, mas pulam, porque tem que pular 7 ondas. Se não pular 7 ondas, o ano não vai ser bom, então vamos pular as 7 ondas. As pessoas jogam as flores no mar, pedindo a Iemanjá que ela possa, com aquele presente, presenteá-las também com um ano bem, com tudo de bom que pode existir no novo ano, né? E hoje em dia, os umbandistas não estão mais fazendo os barquinhos, porque o barquinho tinha perfume, tinha joias, tinha um espumante, tinha pente, e eles entenderam que isso não é bom para o oceano. Então, como o umbandista começou a ficar bastante ligado na ecologia, né, na preservação dos oceanos, chegaram à conclusão que Iemanjá também não ficaria contente em receber esses presentes que iriam, de alguma forma, prejudicar a natureza. Então, eles cortaram isso e estão nas flores. As flores estão tudo bem. E aí a gente traz isso para nós no Espiritismo, né? O que nos impede, por exemplo, quem tiver condições de ir a uma praia, de jogar umas flores, de fazer os seus pedidos, até de pular as ondas? Mas há uma coisa que a gente pode fazer que fecha mais com o nosso entendimento. Hoje em dia, como disse a Ana Lúcia, a gente vai se modificando. Então, as coisas passam a ter um entendimento maior. Então, o que a gente faz? A gente traz tudo isso para o nosso mar da vida. E no mar da vida, a gente começa a usar essas ondas para levar o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a arrogância, para levar tudo isso e trazer para a gente a esperança, a fé, a caridade, a empatia, porque isso nos faz pessoas melhores. Então, quando a gente pega esse mar da vida e põe no nosso barquinho, por exemplo, os nossos desejos de nos melhorarmos, de modificarmos tanta coisa, como disse a Ana, no sentido da nossa mudança, tão falada mudança, necessária para que a gente possa se tornar pessoa melhor, a gente pode trazer isso tudo para dentro de nós. E a gente não precisa vestir branco. Se a gente se sente bem vestindo a roupinha branca, ótimo, mas a gente não precisa. Mas a gente pode pensar nesse branco envolvendo todo o planeta numa paz imensa. E como 2 tem uma forma lúdica de ser, virando um patinho, a gente vai pedir que esse 22 sejam 2 patinhos num lago sereno e calmo,
onde possa se refletir a figura do nosso Mestre, possa se refletir a figura de Jesus e de todos aqueles que estão tão perto de nós todo o tempo. Que 2022 seja um ano em que nós possamos cada vez mais, não que eles desçam até nós, mas que nós subamos até eles e, de mãos dadas com eles, vencer os nossos desafios. Seja um doce e maravilhoso e, principalmente, leve 2022. Muito obrigada. Uau! Que lindo! Obrigada, Solange. Obrigada. Vamos continuar a nossa aventura dessa noite com o Olegário. Vamos lá, Olegário. Estão escutando? Sim. Antes de mais nada, boa noite para todos. Deu um tilt aqui no equipamento. Acabou a Solange sendo a segunda, né, Solange? Pois é. Esse é o terceiro, pessoal. Mas tudo bem, vamos nós. Eu agradeço a Ana por essa oportunidade de mais uma vez falar dentro da Casa de Bezerra de Menezes, virtualmente, né? E nós vamos falar de Ano Novo, Vida Nova. Eu reparei que a chamada é uma pergunta e uma exclamação, né? Ano Novo, Vida Nova? Vamos ver. Eu vou pular o que a Solange e a Ana abrilhantaram e vou especular a nossa caixa mental, nosso profundo ser que nós somos, e chamaremos de ano uma estação, mas não uma estação de 365 dias. Vamos modificar o foco agora, indo por uma conceituação, tipo uma parábola que nós estamos vendo nesse Ano Novo, Vida Nova. Bem, nós sabemos que 365 dias compõe um ano, mas nós não vamos ver assim o nosso ano. O nosso ano agora vai ser composto de situações que vamos vivenciá-las e já vivenciamos muitas vezes. E toda vez que nós vivenciamos uma estação, por exemplo, Paulo, na estrada de Damasco, naquele exato momento a estação dele mudou completamente. Ele passou por uma vida nova. Ele vinha numa vida bem marcadinha para trás dos cristãos, né? Pouco se importava os anos, nem tinha isso, não sei se tinha os anos lá contados lá por Roma, mas ele, naquele exato momento em que ele encontrou Jesus, a vida dele mudou. Passou a ser uma nova vida. E esse tempo, essa estação que ele vinha vivendo, na sua angústia, na sua busca contra os cristãos, muda radicalmente a favor do Cristo. Ele se torna cristão. Então, você veja que aí nós começamos a entender que esse ano, essa estação começa a fazer um outro efeito. É claro que nós mudamos aqui da Terra, 2021, 2022, e vamos sempre festejar, como o Solange estava falando. Eu não escutei a Ana, a Lúcia, mas depois vou ver o vídeo. Porque Paulo foi fantástico na sua mudança. Pedro, por exemplo, teve várias estações. Essa é uma estação individual que eu estou falando, de Paulo, de Pedro, do Olegário, da Ana, da Solange, e de tantos quantos estão nos ouvindo, de todo mundo. É individual. Pedro, por exemplo. Imagine Pedro lá nos seus teares, consertando rede, passa Jesus assim, venha comigo, será pescador de homens. Ele largou e seguiu Jesus. Foi uma das estações na reencarnação de Pedro. Logo a seguir, ele nega Jesus, onde teve aquele outro fato de que ele negou 3 vezes, e Jesus premonizou isso para ele. Mas eu, Olegário, digo,
foi ótimo, porque senão nós não teríamos a Casa do Caminho, que seria uma outra estação vivenciada por Pedro e sua equipe, de ajuda a todos aqueles ali. E mais tarde ele teve a sua última estação sendo crucificado de cabeça para baixo, com um espírito alegre, ciente de que ele estava cumprindo todas as missões que ele fez antes de reencarnar junto ao Cristo e depois do Cristo. Então você veja que nós temos várias estações, vários tempos e várias vidas que nós vamos mudando, melhorando ou retrocedendo, caindo espiritualmente. São as vidas velhas, como falava Paulo, nós somos cheios de coisas velhas e nós temos que nos livrá-las. E essas vidas velhas, nós vamos entrar em anos velhos de novo, repetidos, e etc, etc, etc e tal. E mais um pequeno exemplo, podemos olhar para aquele espírito que está sendo resgatado lá no umbral. Como nós vemos isso em André Luiz. Você imagina o que ele está pensando naquele exato momento da sua vida, da sua angústia, da sua falta de esperança. Nós que lidamos com desobsessão, vemos muitos espíritos sendo resgatados e que eles revelam que não tinham mais esperança nenhuma. Que tempo é esse? Que estação é essa vivida por ele? Claro, lei de causa e efeito, houve uma necessidade imperiosa de ele ficar esse período lá. Mas a misericórdia divina chegou e resgatou. Isso não é o início de uma nova vida para ele? E ele está pouco se importando se é 1999, 1998, 2021, o que está acontecendo no mundo. É ele que está ali naquele momento, na sua estação de dor, e está sendo resgatado, aliviando-se de dores, mas isso não quer dizer nada, né? Ele vai entrar por novas estações de recuperação e de revisão espiritual em reencarnações em que ele aceitará com certeza dentro da sua consciência para que ele possa ser resgatado agora moralmente para a sua vida espiritual. E nós vemos, eu tenho uma pergunta aqui, o que está ocorrendo no momento com todos nós? Vamos partir para o ano de 2022. Eu me perguntei, há tempos atrás, eu era bem jovem, e sempre achei que essa mudança de ano era legal, que víamos família, víamos pessoas amadas, o encontro de pessoas, vi muitos abusos, mas eu sempre achava que era a mesma coisa. Essa mudança, essas promessas que as pessoas falam, o pular das ondinhas, como falou Solange, tão legal. Eu tinha até esquecido disso, Solange, desse pular das ondinhas. Para muita gente não muda nada. Imagina a pessoa que está desempregada, a pessoa que está sofrendo. É um estado contínuo. Não tem sentido. Naquele momento, para aquela pessoa. Em outras épocas atrás, teve sentido esses momentos de mudança de ano. O que eu quero dizer é que nós somos espíritos imortais, vivemos, sabe, numa sequência infinita para o futuro. E que precisamos realmente de demarcação de tempo, porque não daria condição de nosso psiquismo aceitar uma continuidade de tempo sem uma marcação. Até no próprio abismo tem uma marcação de tempo, que é o TEL, aquele vento que circula de tempo em tempo, em que os espíritos ali sofridos sentem aquela brisa, aquele vento, e é uma contagem para não perder o sentido de tempo. Você vê, Deus é maravilhoso até para os espíritos que caíram no abismo. Eu sei que o momento que vivemos é um momento de uma experiência
de uma estação muito interessante, mas que eu quero enaltecer ao nosso querido Mestre Jesus, por ele ter nos dado o Consolador que ele prometeu há 2000 e poucos anos atrás e que o Espiritismo nos trouxe luz e esclarecimento. No capítulo 18 da gente, eu fiz um estudo há um tempo atrás aqui, né? Fala sobre novos tempos, fala sobre a regeneração das almas. Espíritos que estão ficando para trás e espíritos que estão olhando para frente. A estação que nós estamos vivenciando agora é a estação da transição planetária. E esse entrar da regeneração é muito tumultuado. Nós temos visto vários palestrantes nos informarem que nós estamos moralmente chegando ao fim do poço. Mas Emmanuel nos diz que aquele que tiver condições de suportar dentro dessa amoral que nós estamos vivendo, mas nos mantemos fiéis aos ideais de mudança, de modificação interna, de confiança e de fé, será dado os passos largos. Não precisamos temer nada. Até porque Cristo está no comando dessa nau. Tudo está de acordo com o que tem que estar. Então, o nosso ano novo é um despertar de uma nova era, que nós temos que vislumbrar lá adiante. Talvez não seja para agora. Por isso que nós temos que ter a força da esperança e a capacitação da fé dentro do nosso espírito. A nossa caixa mental tem que estar com tudo isso. Eu recebo muito zap de amigos meus espíritas dizendo que, olha, Olegário, eu acho que chegamos ao fim, não vai ter reversão, não é verdade? E eu sempre falo para eles, não, isso daí é uma entrega antecipada, não podemos cair nessa lábia das trevas. Temos que configurar a nossa mente para o Cristo. Por isso que nós vamos ter que dar passos largos, como fala Emmanuel. Ainda que esses passos largos sejam invisíveis para todo mundo. Isso é uma metáfora. Os passos largos é a nossa mente aceitando e participando com orações, com palavras positivas, porque o mundo realmente nos assusta atualmente. Mas nós temos a força moral do Cristo que veio para nós. E essa transformação, essa vida nova, está mais próxima que a gente possa imaginar. Depende de nós. Agora, eu me lembro das palavras do escritor, acho que é Racine, do livro Exilado de Capela, que diz o seguinte: querendo o homem ou não, a verdade será dita nos 4 cantos do mundo. E essa verdade, como fala Jesus, nos libertará. A nossa confiança está aí. Ainda que leve mais tempo, e com certeza levará mais tempo. Nós temos que fazer... Estava escutando, gente, que saiu aqui do ar, aqui para mim? Estamos escutando, legal. Tá. Eu apertei alguma coisa aqui, esbarrei. Então, ainda que leve algum tempo, não temamos. Esse ano novo, essa estação nova, já está em plena execução desde o século passado. Ela completará 200 anos em 1957. Antes falava em 2019, já passamos de 2019. Vocês entendem o que eu quero dizer com essas datas, né? Não vou explicar aqui, seria mais uma palestra. Mas vamos fortalecermos em Jesus para que a gente possa transitar para uma vida nova, para uma estação nova que está mais perto do que nunca. E essa estação começa dentro de nós, porque dentro de nós está a centelha divina. O Criador nos fez
sabe, como princípios inteligentes, mas como centelhas divinas. E, por finalizar, eu faço o seguinte questionamento. Quando teremos a nossa estação de Damasco para uma nova vida com Cristo? É nesse encontro que nós vamos ter com Cristo que nós vamos ter a verdadeira vida. Aquela água que ele falou à samaritana, água viva. É nisso que está a minha espada de paz, claro, né? Não de guerra. É simbólica também essa espada, porque a gente luta conosco mesmo, pois os tempos são chegados, como fala no capítulo 18 da Gênesis. Nós é que temos que ver esse tempo, a vida nova que está chegando, os anos vão se suceder, mas as estações estão aí, estão nos desafiando. E dentro desse desafio só tem uma solução: Jesus. Não tem mais nenhuma solução. Que Deus nos abençoe, que Deus permita que possamos ter uma noite tranquila hoje e muitas outras noites tranquilas para que possamos ter essas estações melhoradas com a nossa força mental. Deus nos abençoe. Muito obrigada, Olegário. Muito obrigada, Solange. Obrigada, Ana. Estamos instrumentalizados para, com certeza, ter um ano novo, cheio de vida nova, cheio de vida belíssima. Obrigada mesmo por terem aceitado participar dessa ousadia toda de estarmos reunidos no último dia do ano, para que fosse blindado mesmo, com chave de ouro, os nossos encontros de 2021. Quero lembrar a todo mundo que a gente não vai parar. Então, terça-feira que vem a gente está de volta, às 19h30, no mesmo bate-local, para novas aventuras de conhecimento e de experiência dentro da doutrina espírita.